Vamos lá, bora continuar, né? A brincadeira, então lá vai. Questão 16. Determinado empregado, durante 4 anos consecutivos, percebeu o pagamento do adicional de insalubridade, tá? Deixa eu ajeitar logo aqui. Durante 4 anos consecutivos, recebeu o pagamento do adicional de insalubridade, adicional de insalubridade, já que desenvolvia seu mistério exposto a agentes nocivos à saúde. A empregadora, após sofrer fiscalização, não existe mais Ministério do Trabalho, né? Ministério agora da Economia, houve por bem fornecer a todos os empregados o EPI, o Equipamento de Proteção Individual, aprovado pelo órgão competente do Poder Executivo, eliminando definitivamente os riscos à rigidez física. Bicho, se uma coisa é eliminada, ela existe ainda? Não, né? Ela deixa de existir. E adicional de insalubridade é salário e condição. O que é um salário e condição? Salário e condição é parcela de natureza salarial que você só recebe naquela condição. O caboclo só tem direito a adicional de insalubridade enquanto ele estiver em atividade insalubre. Uma vez neutralizada a insalubridade, uma vez eliminada a insalubridade, ele vai deixar de receber o adicional, tá? O empregador fornece EPI e, olha só, ao fornecer o EPI, neutralizou ou eliminou a insalubridade, ele perde o direito ao adicional. Cuidado, tá? Cuidado. Ele quer a incorreta. Essa questão aqui é antiga, né? 7º exame de ordem, FGV não faz mais questões assim, mas vamos lá. Ele quer a errada. Enquanto percebido, o adicional de insalubridade integra a remuneração do empregado verdadeiro. O adicional de insalubridade é chamado de salário-condição. Se ele é salário-condição, ele tem natureza salarial, só que ele não submete ao princípio da irredutibilidade, porque a condição é o empregado estar naquela situação. Isso acontece com hora extra, com hora noturna, insalubridade e periculosidade. Letra B de bola. Tendo o empregado percebido adicional de insalubridade com habitualidade, a rubrica não pode ser suprimida, ainda que o trabalhador, né, promova a eliminação. Não, cara, se houve a eliminação, não é mais insalubre, tá? Não é mais insalubre e, consequentemente, não tem mais direito ao adicional. Então, essa resposta aqui é a resposta errada, mas é o que a gente quer. Letra C. O trabalhador somente faz jus ao adicional de insalubridade enquanto permanecer exposto a agente de saúde, verdadeiro, independentemente do tempo que percebeu adicional, verdadeiro, porque é salário e condição. E letra D, a eliminação, acabei de falar, ó, a eliminação ou neutralização da insalubridade ocorrerá com a adoção de medidas que conservem bem trabalho dentro do limite de tolerância. Isso aqui é verdadeiríssimo, inclusive são as súmulas, tá? 80, 248 e 289 do TST. Vale a pena você ler, a gente vai ter questões sobre elas depois aqui. Questão 17. Os direitos constitucionais relacionados a seguir já foram regulamentados por lei, exceto o aviso prévio proporcional foi regulamentado. Lei 12.506/11. Participação dos lucros também. É uma leizinha de 2001, 11.101/2001. Licença paternidade. Essa licença foi, ela primeiro, nessa época aqui, não tinha a empresa cidadã, mas essa questão aqui não é sobre empresa cidadã. Essa questão aqui é sobre adicional de paternidade que está regulamentado provisoriamente, mas está regulamentado no artigo 10, eu acho que é parágrafo 1º do ADCT, tá? Então, a única coisa que não está regulamentada é essa questão aqui da confusão, porque a ADCT não é lei, mas tudo bem. A ADCT é norma constitucional, mas esse seria uma lei, né, uma lei em sentido amplo. Deu confusão, mas a FGV não anulou essa. A única que não foi regulamentada foi adicional de penosidade. Artigo 7º, inciso 23 da Constituição Federal. Se você pegar o artigo 7º, inciso 23, ele vai dizer assim, né? São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, tal. Adicional de remuneração de insalubridade, de periculosidade e de penosidade. Insalubridade foi regulamentado, periculosidade foi regulamentado,
mas a penosidade não foi regulamentada nos termos da lei. É o famoso tem, mas está faltando, né? Você não pode dizer que a penosidade não é um direito do trabalhador, né? A penosidade, ela é um direito do trabalhador, mas aquela história tem, mas está faltando. Tu aí que é de Crateús, vai lá no bairro da Pimenta, tá? Vai lá na mercearia do seu Pompom e chega assim: seu Pompom, o senhor tem farinha? Aí o seu Pompom diz: tenho. Aí você diz: pô, me dê 1 quilo, seu Pompom, mas está faltando, né? Tenho, mas está faltando. Tenho porque ele vende, mas está faltando porque no momento não tem, tá? Então, a penosidade, ele é um direito trabalhista, até porque está previsto no artigo 7º, inciso 23 da Constituição Federal. Mas está faltando o quê? Está faltando a norma para regulamentar. Então, ele é um direito trabalhista, mas não pode ser exigido pelo empregado. Resposta correta, C de casa. 18. Essa aqui vamos resolver bem tranquila. Hugo, José e Luiz são colegas de trabalho na mesma empresa. Hugo trabalha diretamente com transporte de material inflamável. Se é material inflamável, possibilidade grande de ter adicional de periculosidade, como a gente já viu aqui. De modo permanente, exposição permanente gera direito à periculosidade. Já vimos, inclusive, súmula 384 do TST. Nas dependências da empresa, José faz a rendição de Hugo. Tio, o que é render? Render é substituir no turno, tá? Depois que acaba o turno de José, não, depois que acaba o turno de Hugo, entra José. José faz a rendição de Hugo durante o intervalo para alimentação. E no restante do tempo, exerce a função de teleoperador. Então, todo dia, Hugo trabalha, né? Todo dia Hugo trabalha. E se é no intervalo para a alimentação, esse intervalo é de no mínimo 1 hora. E 1 hora é muito tempo. Então, ele está exposto todo dia durante 1 hora, ele também tem adicional de periculosidade. Luiz também, que é o último, Luiz também exerce a função de teleoperador. Acontece que Luiz, no intervalo para a alimentação, pega carona com José no transporte de inflamáveis, cujo trajeto dura cerca de 2 minutos. Então, Luiz, ele também está exposto todos os dias à periculosidade, só que por apenas 2 minutos por dia. O que é que o TST diz? Se a exposição for permanente, diária tem periculosidade. Se for intermitente, dia sim, dia não, né? Semana sim, semana não, de forma intercalada, tem periculosidade. Mas, se a exposição for diária, habitual, mas por tempo extremamente reduzido, minutos, o empregado não tem direito ao adicional. Isso é o entendimento da súmula 384, inciso 2º, tá? Então, Hugo tem adicional, José tem adicional, mas Luiz não. Como Hugo, José e Luiz têm contato com inflamáveis, e isso é verdadeiro, os 3 têm adicional de periculosidade não, porque o Luiz é por tempo extremamente reduzido. A mesma coisa acontece com o comandante da aeronave e do copiloto e dos comissários e comissárias de bordo, tá? Que permanecem na aeronave durante o abastecimento. Esses também, tá? Não tem direito ao adicional de periculosidade, porque esse abastecimento só durante os pousos se dá por tempo extremamente reduzido, apenas minutos o abastecimento, também não tem direito à periculosidade, súmula 447. Apenas Hugo lida diretamente com inflamáveis. Mentira, que o José também, né? Hugo faz direito adicional de periculosidade integral, verdadeiro. José proporcional, falso, tá? É sempre integral. Hugo e José têm direito adicional de periculosidade, verdadeiro. Luiz não faz jus adicional, Luiz não faz jus de jeito nenhum, tá? Aí Luiz não tem direito adicional, ele realmente na letra C aqui não tem, sendo certo que a empresa não trabalha com nada a ver com eletricidade, porra, é inflamável, tá? Vamos lá. Eu marquei a opção correta, marquei. Vamos lá. 19. Olha o que tem aqui. Solange é comissária de bordo. Só Solangezinha é comissária de bordo. É uma empresa grande de transporte aéreo. E ajuizou reclamação trabalhista, postulou adicional de periculosidade. A gente já viu, né? Comissário, piloto, copiloto, comandante que permanece a bordo da aeronave
durante abastecimento. O TST entende que é tempo extremamente reduzido, não tem direito ao adicional de periculosidade, alegando que permanecia na área de risco durante o abastecimento das aeronaves, porque era feito com a tripulação a bordo. Iracema, vizinha de Solange, trabalha em unidade fabril, recebendo adicional de insalubridade, mas após 5 anos, a sua atividade foi retirada da lista das atividades insalubres. Solange, tá? Que é por tempo extremamente reduzido, não tem periculosidade. E a Iracema tinha direito a adicional de insalubridade. Só que como insalubridade é salário condição, parcela de natureza salarial que o empregado só recebe naquela condição, como o ambiente não é mais insalubre, ela vai deixar de receber o adicional. Aí são as súmulas 80, 289 e 248 do TST, tá? E para o comissário de bordo é a súmula 447 do TST. O TST entende que é tempo extremamente reduzido, Solange não tem direito à periculosidade e Iracema perderá o direito à insalubridade. O item é correto, as demais opções não vou ler porque elas se excluem, tá? 20. Edmilson é vigia noturno em um condomínio residencial de apartamentos. Paulo é vigilante armado em agência bancária. Letícia é motociclista. Então vamos lá. É Edmilson, o outro é o Paulo e o outro é minha filha Letícia, tá? Letícia é motociclista de entrega de uma empresa de logística. Avalie os 3 casos. Cara, a Letícia é empregada motociclista e o artigo 193 da CLT, ele diz que o empregado motociclista, aquele que trabalha com a moto, não é que só quem vai casa trabalha casa com a moto, é quem usa a moto para trabalhar, tem periculosidade. O Paulo é vigilante, e vigilante é regido por lei específica, que é a lei 7.102/83, e o vigilante ele está sujeito a violência no ambiente de trabalho, ele também tem periculosidade. O Edmilson é vigia, porra. Vigia, cara. Vigia não tem obrigação de proteger o patrimônio de ninguém, não. Quem tem a obrigação de proteger o patrimônio, inclusive com a sua própria vida, que pode andar armado, é o vigilante. O vigia nem armado pode, tá? Então, o Edmilson tem adicional de periculosidade, não. Paulo e Letícia exercem atividade perigosa e fazem jus à periculosidade. A atividade de Edmilson, que é só vigia, não é perigosa e por isso ele não tem o adicional verdadeiro. As demais itens se excluem, tá? Questão 21. Um frentista, essa é top, vou colocar aqui, ó, J, adoro essa questão, 251 da SDI1 do TST. Ela já caiu tanto na primeira quanto na segunda fase. Um frentista de posto de gasolina sofreu um desconto no seu salário referente à devolução do cheque sem previsão de fundo, em razão de não ter observado a recomendação prevista em acordo coletivo de trabalho, no tocante à verificação de sua situação cadastral do cliente no ato da venda do combustível. Dentro da situação hipotética e considerando que a norma coletiva autoriza o desconto salarial, no caso de negligência do empregado, a assinala é correta. Tio, não pode descontar porque a alteridade, o que é a alteridade? Que está prevista no artigo 2º da CLT. O risco da atividade econômica é do empregador, verdadeiro. O risco da atividade, via de regra, é do empregador. Só que toda regra tem exceção. A regra é que é vedado ao empregador efetuar descontos nos salários do empregado. O nome disso é princípio da intangibilidade salarial, mas nós temos exceções. Quais são as exceções? Exceção número 1, quando se tratar de adiantamento salarial. Aí, no caso de adiantamento salarial, a lei permite que o empregador adiante salários no mês e desconto no outro. 2, quando o desconto é previsto em lei, como imposto de renda, como a contribuição previdenciária, que é previsto em lei, o empregador pode descontar. 3, que é o caso da questão,
quando o desconto for previsto em acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, que eu vou já explicar. E 4, quando houver dano causado pelo empregado. O empregado causa dano ao empregador, é possível desconto. Nesse caso aqui, a questão está dizendo que, a convenção coletiva e o acordo coletivo previram as regras para o frentista receber o cheque sem fundo. Então, se a convenção coletiva ou acordo coletivo, que tem participação obrigatória dos sindicatos, tá? Essa convenção, esse acordo coletivo, detalham as regras para o frentista receber o cheque. E o frentista recebe o cheque e descumpre pelo menos uma regra, se tem regra prevista em convenção coletiva ou acordo coletivo, e o frentista descumpre a regra e o cheque volta, o empregador vai poder descontar. OJ 251. Agora, se tem regra prevista em convenção coletiva ou acordo coletivo, o frentista cumpre todas as regras e o cheque volta, o empregador não poderia descontar, tá? Letra A, o empregador não podia ter efetuado desconto falso, podia sim, tá? A intangibilidade é a regra geral, mas isso aqui é uma exceção. Pode descontar sim, tá? B, o desconto foi lícito em face da não observância das condições previstas em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Letra C, o desconto só pode ser considerado lícito se for comprovado o dolo falso, tá? Com dolo ou com culpa não interessa. Não observou a recomendação prevista em convenção coletiva, o cheque voltou, vai descontar. E letra D, o desconto é ilícito falso, né? Meu Deus do céu. Falso. Realmente o empregador, realmente o risco é da atividade. E a regra é que o empregador não pode transferir. Acabei de falar, o nome disso é alteridade. Mostra da regra tem exceção, estamos diante de uma exceção. Questão 22. Paulo é motorista de ônibus, mantém contrato de trabalho com a empresa Transporte Seguro SA, no qual há estipulação escrita de que o motorista envolvido em acidente de trânsito será descontado pelas avarias e prejuízos causados. Então, a questão aqui é de desconto quando houver dano. Em um dia comum, Paulo ultrapassou o sinal vermelho e colidiu com o veículo que vinha do outro lado do cruzamento. Não houve vítima, mas os veículos ficaram impedidos de trafegar em razão das avarias e o coletivo, ainda para largar de ser besta, Paulo ainda foi multado por avanço de sinal. A empresa entendeu por bem descontar de Paulo o conserto do ônibus, bem como as despesas com o conserto do veículo de passeio. O princípio, tá? Artigo 462 da CLT, o princípio é o da intangibilidade salarial, de que o princípio segundo o qual é vedado ao empregador efetuar descontos nos salários do empregado, mas toda regra tem exceção. Se for se tratar de adiantamento, pode descontar. Se tratar de desconto previsto em lei como imposto de renda, tá? Contribuição previdenciária, pode descontar. Se for desconto previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, pode descontar. E o caso da questão, se o desconto foi decorrente de dano. Agora, cuidado. Se o dano é culposo, o desconto só é possível se houver o quê? Previsão contratual, tá? Se o dano for culposo, só se houver previsão contratual. Se o dano for doloso, o desconto é sempre possível. Você encontra isso no parágrafo 1º do artigo 462 da CLT. O dano aqui ele é doloso, tá? Dolo eventual, ele não queria bater, mas ao atravessar o sinal assumiu o risco, então o desconto é possível. A empresa agir de forma incorreta, falso, pode sim. A empresa agir de forma incorreta, letra B, falso. A empresa agiu corretamente, pois Paulo agiu com culpa, caramba, é dolo, filho. E havia previsão contratual, para tanto, letra C de casa, avança sinal vermelho é dolo. A empresa agiu de forma incorreta, falso, tá? Vamos lá. Questão 23. A Maria trabalha para a sociedade empresária Alfa como chefe de departamento. Então é informada pelo empregador que será transferida de forma definitiva para uma nova unidade da empresa, localizada em outro estado da federação. Para tanto, Maria terá que alterar seu domicílio, diante da situação retratada a Roche. Tu sabe que isso aqui é uma questão de alteração do contrato, mas acontece que o adicional de transferência,
que é devido quando as transferências forem provisórias. O adicional de transferência ele é salário-condição, é uma parcela de natureza salarial que só é devido naquela condição. Se a transferência for provisória, enquanto ela for transferida, ela recebe o adicional cuja natureza é salarial, tá? Então vamos lá. A transferência dela é definitiva, não tem, né, direito ao adicional de transferência, mas se tivesse seria salarial. Maria receberá adicional de no mínimo 25%, falso, porque é definitiva, só recebe na provisória. A empregada não fará jus ao adicional de transferência porque é definitiva, verdadeiro, tá? A obreira terá direito à transferência, falso, mas não a ajuda de custo, mentira. A ajuda de custo vai, o artigo 470 diz que as despesas com a transferência são por conta do empregador. Maria receberá essa transferência. Não vai, tá? Não vai. Por quê? Porque a transferência é definitiva e só tem direito se for provisória. Paula e Joyce são empregados em empresa societária, sociedade empresária. O irmão de Paula faleceu e o empregador não autorizou a ausência ao trabalho. 20 dias depois, Joyce se casou, tá? Paula houve falecimento, Paula houve falecimento e Joyce, não da Paula, né? E Joyce foi casamento. Vamos lá. Aqui é questão do artigo 473 da CLT. Quando o ascendente, descendente, cônjuge, irmão ou pessoa declarada na carteira de trabalho do empregado falece, o empregado pode faltar por 2 dias consecutivos, o dia do falecimento e o outro, tá? Quando o empregado casar, aí são 3 dias consecutivos, o dia do casamento e mais 2, tá? 473 da CLT. No caso, Paula tem direito a faltar 2 dias, tá? Porque o irmão, no caso de Joyce, casou 3 dias. Em ambos os casos, o trabalho é 3 dias? Não. Paula 2 e Joyce 3. 1 dia de ausência? Não, tá? É porque no caso de Paula são 2 e 3 para Joyce. A ausência do trabalho por 2 dias consecutivos no caso de Paula, que o irmão morreu, e 3 dias para Joyce, que casou, item verdadeiro. Letra D, 2 dias para Paula, verdadeiro, e 3 dias úteis, não, aí úteis não, né? São 3 dias consecutivos. Então, por favor, case no dia de semana e morra no dia de semana, evite morrer em domingos e feriados. Questão 25. O empregado recebeu o contra-cheque de determinado mês com descontos a título de contribuição confederativa e de contribuição sindical. Por não ser sindicalizado, reclama junto ao empregador contra ambas as subtrações e este encaminha o caso para o setor jurídico. Olha, se o empregado não é sindicalizado, não pode haver desconto da contribuição confederativa. É a súmula 666 do STF, tá? Se não for sindicalizado, contribuição confederativa não é possível ser feita. O empregado, a contribuição sindical a partir da reforma trabalhista, com a alteração do artigo 579 da CLT, contribuição sindical, antigamente o empregador podia descontar. Hoje, o empregador não pode mais descontar a contribuição sindical, a não ser que o empregado autorize por escrito. Como a questão não está falando aqui de nenhuma autorização por escrito e além de não ser sindicalizado, ele não pode descontar nenhuma e nem outra. O desconto da contribuição sindical não é válido, mas da confederação confederativa é correto ou falso. Os descontos são inválidos porque o empregado não é sindicalizado e, portanto, também não autorizou o desconto da contribuição sindical, item B verdadeiro. Até porque essa questão aqui não é 32, é 22, tá? O 32º hoje ainda nem existe. O desconto da contribuição sindical é válido? Não, porque além de não ser sindicalizado, não houve autorização, tá? Da contribuição confederativa também não é autorizado. As subtrações são válidas, já vimos que não. Questão 26. Genzo
é professor de matemática de uma escola particular, em que é empregado há 8 anos, após 2 anos de namoro e 1 ano de noivado, bicho é rápido, irá se casar com Carla, advogada, empregada de escritório de advocacia há 15 anos, sob direito de licença pelo casamento. A gente viu, né? Licença, morte, 2 dias, casamento, 3. Carlinha. Carla é empregada de escritório, advogada empregada, falecimento de irmão, ascendente, descendente, cônjuge ou pessoa dependente da carteira de trabalho, 2 dias para o falecimento, 3 dias para o casamento. Mas aqui eu tenho o Genzo. E o Genzo é professor de matemática. E o artigo 320 da CLT diz que no caso de casamento do professor, são 9 dias. No caso de falecimento, não do professor, né, filho? Mas falecimento do pai, mãe, filho, cônjuge ou pessoa declarada da carteira de trabalho, também são 9 dias, tá? Então, no caso do Enzo, que é professor, 9 dias para falecimento, 9 dias para casamento. O casal poderá faltar aos seus empregos, beleza? Até 3 dias, não. A Carla até 3 dias, mas o Genzo lá, o Enzo, né, até 9 dias. Carla, por ser advogada, terá afastamento de 5 dias, não, só 3, tá? E o Enzo poderá faltar 2, poderá faltar 9. Enzo poderá faltar 9 dias e a Carlinha por 3 dias, verdadeiro. E a letra D deve ser falsa, né? Não há previsão específica, mentira, sim.